Voltamos em 89.3 da Vibe FM. Como estamos fazendo? Estamos ouvindo todos os candidatos a prefeito de Barra Mansa. E hoje vamos ouvir o candidato a prefeito pelo PSOL número 50, o professor Peterson. Peterson, você que é da menor coligação dos 4 candidatos, é o partido que tem menos verba, menos estrutura para fazer a campanha. Como é que está a sua caminhada nos bairros? Bom dia. Bom dia, Peninha. Queria agradecer a você e a Vibe FM por esse espaço, de estar dialogando com o eleitor e a eleitora de Barra Mansa. Quero agradecer quem está ouvindo a gente. E respondendo essa questão, eu quero começar dizendo que, diferente do que o fanfarrão, playboy, menino mimado do prefeito Rodrigo falou, eu não sou candidato a prefeito de Barra Mansa pela licença eleitoral, porque eu continuo dando aula em Pinheiral, estou trabalhando 40 horas a semana, ao mesmo tempo que sou candidato a prefeito da cidade. E a nossa federação é a menor, mas a gente tem uma qualidade, que é de trazer as discussões para as pessoas de quem vive a cidade. Quando a gente está nos bairros, nas ruas, panfletando, conversando com as pessoas se identificam conosco. Se identificam porque a gente é usuário do transporte público. Eu falo a gente porque, além de mim, tem a Elisa, tem a Larissa, que é candidata a vereadora do partido, tem o Leandro, que é nosso candidato a vereador. Se identificam porque a gente é usuário do SUS, porque a gente... eu já trabalhei em escola pública, Elisa trabalha em escola pública da rede, a Larissa tem um filho que estuda numa creche pública da rede. Então a gente consegue criar essa identificação real com as pessoas, porque a gente vive essa cidade, tem dialogado com eles, com as pessoas, com os moradores, das necessidades de mudança que Barra Mansa precisa. E ser candidato e trabalhar também é um ato político. É um ato político para dizer que um trabalhador pode e deve participar da política da cidade, pode e deve tentar construir um governo onde a nossa vida, a nossa qualidade de vida seja prioridade da prefeitura. Peterson, nessa sua caminhada como candidato, pedindo votos, se apresentando, né, e você, né, como usuário de transporte público, usuário dos serviços públicos, como trabalhador, né, indo para os bairros, você sente preconceito do eleitor? O que o eleitor parece que prefere votar em pessoas que têm mais títulos ou pessoas que têm mais condições financeiras? É muito engraçado dizer isso. Não, eu sinto uma identificação real do eleitor. Obviamente que houveram casos de pessoas que fizeram pouco caso da gente, mas na média a recepção é muito boa. Inclusive quando a gente começa a dialogar com as pessoas e elas entenderem que nós vivemos essa cidade como elas. A gente está aqui dando algumas entrevistas ao longo da campanha, teve um fato que para mim, não só esse, mas outros, mas foi muito legal. Foi um dia que eu estava panfletando no centro, parou uma moça, veio conversar comigo, ela era moradora da Coringa, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela falou, olha, eu vi sua entrevista na TV Rio Sul, e eu me identifiquei, eu senti que a política pode ser outra coisa, eu nunca senti isso com nenhum outro candidato na minha vida. E até trazendo isso para as pessoas é importante, tá trazendo para essas pessoas o entendimento que a política pode ser outra coisa. A deputada federal e também candidata a prefeita de Niterói, Thalíria Petrônia, do nosso partido, do PSOL, ela tem uma frase que a gente gosta muito, que a Larissa tem usado muito na campanha dela, de que a política é o preço do pão. É o que define o preço do pão que você vai comprar na padaria para tomar seu café da manhã, para alimentar seus filhos, é uma decisão política. E a gente tem conseguido passar isso para as pessoas e olhar nos olhos delas com verdade e dizer, a política é o preço do pão e nós estamos aqui para discutir o preço do pão. E também de tá fazendo um trabalho pedagógico de entender que as pessoas estão cansadas, Peninha. As pessoas estão cansadas de políticos que prometem e não cumprem. E às vezes, em muitos casos, as pessoas elas não me distratam por ser um trabalhador. Elas me distratam por ser um candidato, porque elas estão cansadas de candidatos que não têm compromisso com a classe trabalhadora, não têm compromisso com o que fala. Então, acima de tudo, é também um trabalho pedagógico, é também um trabalho de divulgação de ideias, tentar chamar essas pessoas desiludidas para o debate, para a conversa, e tentar dizer para elas, cara, a gente faz política diferente, o nosso compromisso é outro. Pedro, quando se fala de PSOL, o pessoal muito ligado aos movimentos sindicais, aos movimentos de classe, e a gente sempre se fica aquela imagem, o professor Peterson está ali para defender o funcionalismo. Na saúde, né, saindo do lado do funcionalismo, na saúde, você prefeito de Barra Mansa, o que mudaria na saúde? Peninha, eu vou voltar no funcionalismo rapidinho e depois eu vou falar da saúde. Eu peço até licença para dizer isso. Eu disse isso na primeira entrevista que eu dei para você e quero repetir isso.
Para as pessoas que estão nos ouvindo e não são servidores públicos, a gente também tem que entender o seguinte: quem vai implementar a política pública que vai atender elas no hospital, que vai atender elas na escola, na assistência social, é um servidor público. Então, garantir que esse servidor público esteja bem empregado, com qualidade de trabalho, com bom salário, plano de carreira, com horas trabalhadas honestas, é importante para a implementação de políticas públicas para a cidade. Então, isso não afeta só a categoria dos servidores, afeta toda a população de Barra Mansa. Quem vai atender a pessoa no posto de saúde não é o prefeito ou o secretário de saúde, é um servidor público. Quem vai dar aula ou limpar a escola não é o prefeito nem o secretário de educação ou a secretária de educação, é um servidor público. Então, esse debate é importante mostrar para as pessoas que esse debate também é sobre elas. Agora, respondendo sobre a saúde. A gente acredita que Barra Mansa tem um problema de não ter um hospital público, de qualidade, gratuito. A gente tem a Santa Casa que faz esse atendimento. E na Santa Casa mistura-se o público e o privado. No mesmo hospital que atende o SUS, atende também pessoas que têm plano de saúde, pessoas que às vezes vão pagar por um procedimento médico, então vão passar na frente, vão ter outro tipo de atendimento. E a gente quer acabar com esse tipo de prática na prefeitura. A Santa Casa vai continuar existindo, vai estar lá, vai atender no modelo que ela achar que deve atender. Nós vamos fazer a desapropriação do Hospital Menino Jesus de Praga, que fica ali no Ano Bom, todo mundo conhece. Vamos fazer uma reforma nele e vamos implementar ali um hospital público de qualidade para atender a população. Além do hospital, porque saúde não é só hospital, é posto de saúde também, a gente pretende levar algumas especialidades médicas e complementares da saúde para os postos de saúde dos bairros. Então, eu tenho falado muito em algumas outras áreas da saúde, como psicólogo, dentista, fisioterapeuta. É importante que isso tenha nos bairros também. A pessoa que mora na região leste, ela não tem que sair da região leste para ter um atendimento psicológico ou de um médico especialista. A pessoa que mora no Ciderlândia ou na Colônia, não tem que sair daquela região e ir para o centro. A mesma coisa com as pessoas que moram na Vista Alegre, na Vila Nova, na região do São Pedro. Então, a gente está também levando especialistas médicos e de áreas complementares da saúde para os bairros, está reformando e melhorando o atendimento desses postos de saúde. Uma proposta que a gente tem, que a gente tenta dialogar com as pessoas sobre isso, é o seguinte: a gente não precisa sair de casa para marcar uma consulta médica. A gente pode criar um aplicativo de celular que faça isso. Ou seja, que as pessoas marquem a consulta de casa. E aí tem gente que a gente sabe, não vai ter acesso à tecnologia. Às vezes um idoso, uma idosa que mora sozinho, uma pessoa que o celular quebrou. Uma pessoa pode ter o celular quebrado e precisar ir no médico, como é que vai fazer? Então, a gente vai manter o atendimento, a marcação de consultas ali no posto, mas vai dinamizar também para que as pessoas não precisem ir lá. Então, isso vai reduzir fila, vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo que precisar ser usuário do SUS nessa cidade. Eu sou um usuário do SUS, inclusive. E agora, na área do funcionalismo na saúde, como é que é a sua visão sobre a questão da utilização que veio ganhando força desde o do início dos anos 2000, no governo Cabral, que é das OS na saúde? Como é que você pensa nessa parte das OS na mão de obra da saúde? Olha, a questão das OS, a gente tem uma forte crítica sobre isso. A gente viu que no governo Cabral, em todo o governo do Estado, que implementou a política da OS, depois tiveram denúncias de casos de corrupção. Então, é algo que a gente é extremamente contra, porque para a gente, do pessoal da Federação Pessoal Rio, isso é uma forma de terceirizar o atendimento da saúde. O que nós estamos defendendo como modelo é concurso público para que a gente tenha profissionais da saúde atuando em Barra Mansa. E aí é óbvio que a gente precisa fazer essa discussão, que ter servidor público com carga horária, com uma boa carga horária de trabalho, com um bom salário, com plano de carreira, e preparar a prefeitura para ter esses funcionários. Então, não é fazer terrorismo econômico e dizer não dá para ter funcionário. Não, é uma obrigação do prefeito, com seus secretários, montar uma estrutura, um plano de governo, uma prefeitura que consiga ter os servidores para atender a população. Isso é uma obrigação do prefeito. E a gente está se comprometendo com essa obrigação. É importante também buscar parcerias. Buscar parcerias, se a gente tiver um hospital público de qualidade, ver se o governo federal pode ceder funcionários da saúde a nível federal para esse hospital, funcionários da saúde a nível estadual para esse hospital. A gente pode buscar essas parcerias também, porque elas são importantes. Então, ter o entendimento de que a gente precisa preparar economicamente essa prefeitura e precisa ter funcionários concursados, com plano de carreira, que vão ficar ali. Porque isso é uma coisa importante. Funcionário público, né, gente, ele fica na casa. E ele ficar na casa é importante porque os treinamentos melhoram, investir na formação, ou seja, para que esse profissional não saia, para que ele fique, para a gente reter os melhores profissionais da cidade na cidade.
E até a questão dessas OS, elas acabam não recolhendo fundo de garantia, INSS, isso no final a prefeitura é solidária na lei trabalhista, e a gente vê o resultado de precatórios na prefeitura, vai virando uma dívida, uma bola de neve, que uma hora alguém vai pagar, acaba sendo o próprio prefeito. Falando em pagar, muitos se falam que a prefeitura vai ser passada com dívidas para o próximo prefeito, é evidente que é normal todo prefeito pegar com dívida, eu não sei o tamanho dessa dívida. Você tem conhecimento, você tem apurado na prefeitura a questão orçamentária da prefeitura? Olha, não tenho conhecimento, eu vou dizer, eu acho que nenhum dos candidatos tem esse conhecimento. Quem dizer que tem está falando uma meia-verdade. A gente tem uma noção, a gente sabe que agora o prefeito acabou de pegar um empréstimo que ninguém entendeu para quê e para onde vai, e isso é muito grave. O que a gente defende é que, se eleito, a gente tem que abrir a caixa preta da prefeitura. Abrir, fazer esse balanço orçamentário, chamar a população para decidir junto onde nós vamos investir esse dinheiro e como lidar com essas dívidas. Inclusive, criando um orçamento participativo na cidade, que é um meio pelo qual a população vai poder destinar parte do recurso da prefeitura para as obras que ela achar necessário e para que for viável também. Nesse ponto, é também importante a gente estar falando da negociação dessas dívidas. Porque não adianta você ser eleito prefeito e não negociar as dívidas. Se as dívidas estiverem lá, e eu acho esse discurso muito ruim, não adianta eu, fui eleito prefeito, não adianta, essa dívida é do Jonas, essa dívida é do Rodrigo, essa dívida é da prefeitura. Seja quem for o administrador, vai ter que lidar com ela. Eu tenho questões, e eu vou até entrar nessas questões, de como a gente pode evitar que novas dívidas aconteçam. E é pela negociação. Então, a gente precisa negociar as dívidas que já existem, porque elas vão continuar lá, e é melhor negociá-las do que ter as contas da prefeitura bloqueadas pela justiça. E, segundo, olhar se não tem ninguém devendo à prefeitura, porque isso é uma possibilidade, ver se a prefeitura não tem credores, e se tiver credores, cobrar esses credores, e negociar as dívidas que já existem e as eventuais dívidas que possam existir. Sendo eleito prefeito, vou assumir todas as dívidas que tiverem, independente de quem fez. Mas vou dizer algo extremamente temerário. Houve a votação do plano de carreira da educação em 2015. Drabler era vereador, votou a favor. Virou prefeito, entrou na justiça contra o plano. E, o mais grave, ele não negociou com o CEP, com o Sindicato dos Profissionais da Educação, o que fazer com esse plano de carreira. Muitos desses profissionais entraram na justiça para ganhar o plano e estão ganhando, porque é justo. Eu, inclusive, sou um que estou processando a prefeitura e devo ganhar isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é mais fácil a gente se prevenir disso, chamar o CEP, chamar quem está processando a prefeitura para negociar e dizer, olha, gente, erros foram cometidos, não interessa quem cometeu esses erros, e nós estamos aqui negociando com você para que você tenha o seu direito contemplado, o seu direito, quem deve tem que pagar, não é? A gente que deve tem que pagar, a prefeitura também. Então, vamos negociar com você qual é a melhor forma de pagar você, porque a gente quer pagar você. Mas a gente também precisa implementar políticas públicas na cidade. Então, a negociação é a saída. E nessa questão de negociação, tem que haver uma negociação também com os vereadores. Como é que você, prefeito, o professor Peterson, prefeito de Barra Mansa, como é que seria a sua relação com a Câmara? Já que o seu partido, você se elegendo, o seu partido é pequeno para ocupar cadeiras na Câmara. Como é que seria a sua relação? Olha, a gente precisa buscar os vereadores para negociar também. E saber que essa negociação precisa ser republicana, clara, para todo mundo ver. Então, como a gente faz isso? Acho que o primeiro ponto é que a gente tem agenda, né? O pessoal tem suas agendas, assim como as outras candidaturas também têm suas agendas. Todo mundo tem, isso é normal. Os vereadores eleitos também vão ter suas agendas. A gente vai ter que sentar com eles para conversar, ver o que é possível, ver o que não é possível, negociar de maneira republicana, clara, para a cidade inteira ver, fazer audiências públicas que eles participem, ir nas audiências públicas que a Câmara chamar, porque a Câmara vai chamar a audiência pública e a gente tem que estar lá conversando, olhando o olho nos olhos dos vereadores. O problema, e eu quero deixar isso claro, não é ter divergência política é da vida. O problema é não negociar, ou negociar de maneira irrepublicana, negociar por debaixo dos panos. Então, a gente pretende implementar uma transparência muito clara nas nossas negociações, chamar todos os vereadores para conversar, para o diálogo, para que a gente possa juntos governar essa cidade. Não quero ser um prefeito que vai governar essa cidade sozinho. Se eu quero governar essa cidade, que é o slogan da minha campanha, do povo para o povo com o povo,
quero construir orçamento participativo, quero ouvir os conselhos da cidade, seria um contrassenso eu virar aqui para você agora e dizer, não quero conversar com nenhum vereador. Muito pelo contrário, se eleito, farei questão de conversar com todos os vereadores, farei questão de sentar com eles de maneira pública, republicana, para que juntos a gente possa construir uma Barra Mansa que dê qualidade de vida para as pessoas. Você falou em diálogo, falou em conselhos, orçamento participativo. E como é que seria como é que você ouviria a população? Como é que o Peterson prefeito daria? Como é que seria o acesso ao prefeito pela população? Olha, o prefeito ele tem uma agenda, e essa agenda precisa ser clara para as pessoas. É óbvio que a gente precisa ouvir a população a partir dos seus representantes. E quando eu falo representantes, não é só vereadores. Eu estou falando também de sindicatos que existem, estou falando de associações empresariais que existem, estou falando de associações de moradores, grupos religiosos, está ouvindo esses grupos. Mas o prefeito tem sua agenda clara para que o morador saiba qual é a agenda do prefeito, e hoje a gente não sabe. É ter no portal da transparência da cidade uma aba, agenda do prefeito, para as pessoas verem quais são os compromissos, quais são as reuniões. Isso não tem que ser secreto, isso tem que ser público. Inclusive, se a gente procurar no site do portal da Transparência Nacional, a gente tem a agenda do presidente da República. A gente não tem que ter a agenda do prefeito, que é algo que está muito mais próximo, e deixar essa agenda disponível para que um ou outro morador que quiser ir lá conversar, que quiser ir lá apresentar uma proposta, quiser ir lá falar, possa ir marcar uma reunião, para que a gente possa atender. Inclusive atender a pessoa para olhar nos olhos dela e dizer, isso não dá para fazer. Porque eu acho que esse é o ponto. Ter diálogo, e ter diálogo com as pessoas, é ser transparente com elas. É dizer, olha, isso que você está propondo é inconstitucional, ou isso que você está propondo nós não vamos fazer, ou isso que você está propondo a gente precisa negociar com outros setores da sociedade que também são interessados. Então, ter uma agenda do prefeito, onde as pessoas possam ir lá, marcar reuniões, conversar olho no olho com o prefeito, e que eu possa ser honesto com as pessoas. A desilusão das pessoas com a política não é porque o que elas querem não acontece, é porque as pessoas não são ouvidas de verdade e não têm sinceridade dos seus governantes. A gente quer inverter isso. Ter essa agenda, as pessoas vão lá, vão marcar um horário, vão marcar um dia, serão atendidas e receberão com honestidade o que é possível de ser feito. E isso vai mudar completamente a relação. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito de Barra Mansa, professor Peterson, número 50. Peterson, em relação às obras no município, os bairros mais distantes sempre reclamam que recebem menos orçamento, menos aparelhos públicos. Como é que seria essa divisão no seu governo? Olha só, eu quero falar uma coisa bem legal aqui agora. Às vezes a gente, na política, do dia a dia, a gente reclama muito de praça, né? Ah, o prefeito está fazendo praça, isso não é importante. Praça é um ambiente que, se bem utilizado, eu estou usando praça como exemplo, tá, Peninha? Praça é um ambiente que, se bem utilizado, pode ser um local de socialização, de implementação de políticas públicas de esporte, de lazer, de implementação de políticas que as pessoas socializem nessas praças. E a gente tem bairros, eu moro no Ciderlândia, que não tem uma praça. Enquanto a prefeitura achou que era uma ótima ideia, reformar a Praça dos Caquinhos e a Praça das Nações Unidas no Ano Bom, que já tinha uma ótima estrutura, que não eram prioritário, enquanto outros lugares não têm. Então, como que a gente pretende fazer isso? A gente pretende olhar para os bairros, ver quais são as demandas e construir uma lista transparente, de novo, das principais demandas, as demandas mais urgentes por secretaria. Como assim por secretaria? Educação, olhar todas as escolas do município, ver as reformas que são necessárias, montar uma lista transparente das reformas, onde as pessoas vejam, olha, a escola Adelaide, lá no Ciderlândia, ela é prioridade porque ela não é reformada há muito tempo, ou a escola Júlio Branco, ou o Padre Anchieta, ou outra escola qualquer, mesma coisa com os postos de saúde, mesma coisa com a Secretaria de Esporte e Lazer, que vai poder olhar os aparelhos culturais, os aparelhos de esporte e de lazer da cidade e falar, olha, Ciderlândia não tem, olha, na região leste está precário. Ontem eu tive, na verdade não sei quanto vai ao ar, né, mas na quarta-feira passada, eu tive uma reunião com uma moça que mora na colônia e falou que a quadra da colônia, as luzes estão queimadas. Então eu olhei e falei, olha, a quadra da colônia tem luzes queimadas, vamos colocar isso na prioridade. Porque tem coisa que pode ser simples de resolver. É só trocar as luzes da quadra, isso é fácil. Não precisa nem entrar na lista de prioridade. Vão ter outras coisas que vão demandar um orçamento maior. Então é ter também essa transparência de olhar para as pessoas e dizer, gente, as obras estão acontecendo. E estão acontecendo a depender da necessidade, do grau de prioridade, do grau de interferência que a prefeitura precisa ter ali. Então,
é ter essa lista de maneira honesta, de maneira transparente, mais uma vez, para que a gente possa estar operando políticas públicas nela. Claro que é importante estar dizendo isso e deixar isso bem dito aqui, que emergências podem acontecer. Porque às vezes a gente pode ter uma lista de reforma nos postos de saúde e dizer assim, o posto de saúde da Vista Alegre é o prioritário. E, de repente, dá um problema em algum posto de saúde, em algum bairro, sei lá, da região de São Pedro, e a gente precisa subir ele na lista de transparência, subir ele para a prioridade máxima. Então, é ter a lista e com transparência das prioridades e dizer quais são os critérios que fazem uma reforma ser prioridade ou não e atendendo elas por secretarias para, assim, privilegiar os bairros. Falando ainda em obras, na sua visão, qual grande obra que Barra Mansa ainda carece e qual é a sua visão nessa finalização do remanejamento das linhas férreas no centro de Barra Mansa, Pátio de Manobras? Olha só, eu vou começar pela questão do remanejamento. Isso era uma obra importante, uma luta histórica da cidade. Importante que ela esteja sendo concluída agora, que esteja acontecendo, isso é muito importante. Mas isso não resolve o problema de mobilidade urbana da cidade. Quem mora perto da Bocaninha sabe o que é passar pela Bocaninha no horário de pico. Quem mora na Vista Alegre sabe o que é tentar atravessar a Volta da Pedra no horário de pico. Isso sem falar em outros tantos gargalos que essa cidade tem. Então, eu acho que ela é uma obra relevante, que se eleitos nós vamos andar junto com o governo federal para concluir, mas existem outras tantas como prioridade. O que a gente tem defendido como prioridade, a gente precisa estar falando, é que a cidade precisa começar a apostar em outros moldais de mobilidade urbana. E aí eu quero destacar dois. O primeiro é ciclovia. A gente precisa investir em mais ciclovia na cidade. Claro que para isso a gente precisa fazer adaptação das ruas, mas isso tem que estar na prioridade, porque a ciclovia é um transporte limpo que ocupa pouco espaço. O segundo Barra Mansa precisa ter uma ousadia política de discutir transporte ferroviário para todo o sul fluminense que conecte a gente à capital. Isso, implementar um transporte ferroviário que vai conectar as cidades do sul fluminense, que vai conectar a gente também à capital, não é uma coisa que o prefeito vai fazer sozinho, é uma parceria com o governo estadual, com o governo nacional, que a gente precisa fazer, precisa buscar isso. E isso vai, por exemplo, melhorar a mobilidade da Dutra, vai diminuir o número de acidentes, porque todo mundo não vai precisar mais ir por lá, vai conectar o sul fluminense à Baixada e à capital, vai permitir que, por exemplo, nós tenhamos acesso às festas, os eventos da capital, e as pessoas da capital tenham acesso ao que acontece aqui também. Estar investindo no nosso turismo para cá também. Então, é ter a ousadia política de investir nesse moldal, que é algo que outros países já fizeram no mundo inteiro. Eu não estou inventando a roda aqui ao propor isso. Algo que Barra Mansa não fez, que o Brasil não fez, e que a gente, quanto prefeitos, se eleitos, vamos ter a ousadia política de buscar isso, junto tanto ao governo estadual quanto ao governo federal. Em relação, Peterson, você falou de turismo. Qual a vocação turística? Como é que você vê em vocação turística? Para que lado que Barra Mansa? Muitos falam das fazendas de café, outros falam de algumas festas temáticas, outros falam de turismo de negócio. Qual o viés que você acha que Barra Mansa deve investir? Olha, eu acho e acredito que a gente não precisa investir em um único viés. A gente tem que apostar na diversidade. Porque o mundo muda. E ficar refém de um único tipo de turismo, de um único tipo de setor econômico, é muito ruim para a gente a médio e a longo prazo. Existe, sim, um potencial turístico das festas populares da cidade. Eu quero lembrar a festa de 1º de maio da Vista Alegre, também a festa de Santo Antônio em Saudade, que são festas tradicionais, que a atual administração não respeitou essas festas. Então, está trazendo de novo a parceria com as associações de moradores e com a igreja que montam essas festas e tantas outras festas que acontecem nesse município e com as pessoas que fazem essa festa. Está investindo em ecoturismo também, que é algo que vai começar a se tornar cada vez mais importante no século XXI e nos próximos anos. É investir também no nosso potencial turístico histórico, é lembrar que essa cidade foi fundada sob trabalho escravo e que aqui aconteceu a ditadura militar e que há um centro de memória que a UF está constituindo no Parque da Cidade, e usar desse setor turístico histórico de maneira pedagógica,
Então, de fazer as pessoas refletirem sobre o que foi escravidão no Brasil, refletirem que cidade é essa que foi fundada pelos barões de café e como ela foi fundada, entenderem que a ditadura militar e empresarial não é algo que aconteceu só no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas que atingiu os interiores também, impactou nas nossas vivências diárias. Também estar investindo nas nossas festas populares, nos nossos fazedores de cultura que já estão aqui. E quando eu falo investir em turismo, não é só pensando assim, em grande turismo, trazer gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais para cá. É, às vezes, trazer aquela pessoa que mora em Barra Mansa e nunca foi a uma cachoeira aqui. É trazer a pessoa que mora em Volta Redonda, trabalha aqui, cidade vizinha, e nunca foi numa festa popular. Então, estar fazendo esse turismo pensando nas próprias pessoas que vivem aqui também. Porque é investindo nas pessoas que vivem aqui que a gente vai ter, e que é muito importante trazer outras pessoas, tá? Eu não estou descartando as outras pessoas. Estou dizendo que, às vezes, a gente quer pensar muito complexo e pensar simples, de vez em quando resolve. Trazer essas pessoas para viverem a cidade, para que a cultura, que o lazer, seja uma forma não só de cuidar da saúde mental das pessoas, do divertimento, que isso é muito importante, mas de cuidar também de geração de dinheiro, questões econômicas. A gente sabe, carnaval, que é algo que a gente perdeu, dá milhões de dinheiro para o Rio de Janeiro, para a capital federal. E se a gente pudesse investir num bom carnaval aqui também, que não precisasse trazer gente de fora, vamos reter a galera aqui para um bom carnaval. E, mais uma vez, não é crítica quem vai ao Rio de Janeiro pular carnaval, isso é ótimo, eu já fui, pretendo ir mais vezes, mas também estar fazendo festas populares aqui, para que as pessoas possam viver a cidade aqui e fazer a economia da cidade gerar. Bom, falando em economia, girar a economia da cidade, para fazer a movimentação econômica de Barra Mansa, atrair novos empresários, novos empreendedores, qual o caminho que você enxerga, Peterson? O caminho, Peninha, é da diversidade econômica, diversificar a economia dessa cidade. Eu tenho gostado de dizer e tenho dito que as outras candidaturas, não é de agora, é de outras e outras e outras candidaturas passadas também, gostam de colocar Barra Mansa num pé de competição com outras cidades do sul fluminense. A gente precisa atrair mais emprego que Volta Redonda, que Resende, que Itatiaia, e eu quero inverter a lógica. Inverter a lógica dizendo que o desenvolvimento econômico de Barra Mansa não vai fazer só bem para Barra Mansa, vai fazer bem para todo o sul fluminense. Eu moro em Barra Mansa, trabalho em Pinheiral como professor. A minha esposa mora em Barra Mansa, trabalha em Coatis. Assim como tantas outras pessoas moram nas outras cidades, que podem estar nos ouvindo agora, moram em outras cidades, moram em Volta Redonda, moram em Coatis, moram em Pinheiral, mas trabalham em Barra Mansa. Então, melhorar a vida, melhorar a economia de Barra Mansa é essencial para melhorar a vida e a economia de todo o sul fluminense. Dito isso, a gente pretende apostar na complementariedade de uma economia industrial que já existe aqui no sul fluminense. A gente já tem indústrias de carro aqui, a gente pode tentar trazer empresas que não vão construir um carro completo, mas que vão construir o para-choque do carro, vão construir uma pecinha daquele carro, que vai servir de matriz, de matéria-prima, para aquelas empresas que já estão construindo o carro, que já estão aqui na região. A gente precisa apostar também na economia verde. A mudança climática é uma realidade. A gente está passando por uma onda de calor que ninguém está aguentando agora. E é usar o poder da prefeitura para atrair investimentos ambientalmente corretos. Eu vou dar alguns exemplos. A gente pode começar a instalar tetos de painel solares em todos os prédios públicos da Prefeitura de Barra Mansa. Escolas, postos de saúde, hospital, quando a gente tem hospital, aparelhos da cultura, da própria Prefeitura. Instalando esses painéis solares, a gente vai estar contribuindo para a economia verde, vamos estar gerando emprego e renda na cidade, e o essencial, vamos estar ambientalmente corretos. E aí é se preparar, sabe por quê? Uma hora esses painéis vão estragar, eles vão precisar ser reciclados. Então, já é começar a planejar o reciclamento desses materiais, atraindo esse tipo de investimento para cá. Também, tá vendo como que nós podemos investir em outros empregos verdes, que agora, pela cabeça, nós não vamos saber. A gente sabe que tem especialista, está trazendo esses especialistas para ser nossos parceiros e nos ajudar nisso. E há também uma outra política que a gente quer apostar, que é a política do microcrédito. Como que funciona o orçamento da prefeitura, para quem é eleitor e não sabe? Todo ano o prefeito tem que mandar para a Câmara o projeto de lei orçamentária. A atual administração, ela faz o seguinte, tem os tetos constitucionais da saúde e da educação. É lei nacional, ele não pode desrespeitar. Então, ele aplica os tetos da saúde,
20%. Até da educação é 25%. Mas Barra Mansa, pela lei orgânica, é 30%, então ele aplica 30%. 50% do orçamento está na educação e na saúde. Isso é lei nacional, o prefeito cumpre. Os outros 50%, sabe o que ele faz, Peninha? Ele segura na mão dele, é o cheque do prefeito, e ele gasta como ele quer. Nós não, nós vamos usar parte desses 50% para criar microcrédito para cooperativas populares, cooperativas de costureiras, cooperativas de pessoas que vão fazer bolo, cooperativa de pessoas que vão catar material reciclável, porque para essas pessoas, um empréstimo, um crédito de 2, 3 mil reais vai fazer uma diferença absurda na vida delas e vai gerar emprego e renda para essas pessoas. Então, eu estou investindo nas pequenas pessoas que já estão trabalhando nessa cidade. É estar legalizando os ambulantes sem tratar eles como vagabundos, que é o que a atual administração faz. Não adianta a guarda chegar na violência tirando uma pessoa que está trabalhando. O trabalho não pode ser criminalizado. É estar respeitando a feira e investindo nas feiras. Porque a gente foi nas feiras panfletar, conversando com os feirantes, tem reclamação do tamanho da feira, da fila da feira, não tem banheiro para os feirantes usar. A gente quer instalar um banheiro público, é estar investindo na feira, é estar divulgando a feira, é estar ampliando a feira pela cidade. Ou seja, o nosso plano econômico é de diversificar a economia nessa cidade, investir nas pequenas pessoas, complementar a economia de Barra Mansa com a economia do Sul Fluminense e investir na economia verde. Bom, entrar num assunto onde você, como professor, domina bem. Escola pública municipal. O que pode ser melhorado, professor Peter, sou prefeito de Barra Mansa, o que seria feito diferente das escolas públicas municipais? Olha, eu sou professor, já fui inspetor de alunos aqui na rede de educação e eu conheço muito bem. Obrigado por essa pergunta. Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa fazer, o que é mais urgente, é ampliar o número de creches nessa cidade. Não tem creche nessa cidade para as mães e pais trabalhadores. As poucas creches que existem são muitas vezes longe das pessoas, longe do bairro que as pessoas moram. As pessoas precisam deixar o filho e a filha numa creche que fica no bairro vizinho para poder ir trabalhar. E às vezes o que não é legal, né? Melhor dizendo, não é legal. A criança, ela tem o aluno, a aluna, ela tem a isenção do Vale Transporte. Ela entra no ônibus sem pagar. O pai ou a mãe que vai deixar seu filho na creche, que depende de ônibus, não. A nossa companheira Larissa Oliveira, candidata a vereadora, tem a ideia de um projeto de lei para isentar esses pais e essas mães que vão levar os filhos para a creche, enquanto a prefeitura do nosso governo, se eleitos, não termina de construir mais creches pela cidade. Então, isso é um compromisso nosso. Ampliar de maneira radical o número de creches nessa cidade, porque Barra Mansa não tem creche. Segundo problema, reformular as escolas em tempo integral. Escola em tempo integral é uma proposta que a gente defende. Infelizmente, o atual governo colocou as crianças para estudar em containers, e as escolas em tempo integral que não têm containers não têm estrutura para essas crianças estudarem lá. Nós vamos reformular, não estamos acabando, vamos reformular a escola em tempo integral. Como? Reformar as escolas que vão ser de educação em tempo integral, discutir com os profissionais de educação currículo, porque não adianta só deixar o aluno mais tempo na escola se o currículo é ruim. A gente precisa discutir o currículo com os profissionais da educação. E são eles que conhecem as necessidades do seu aluno. É respeitar o projeto político-pedagógico da escola. Eu quero trazer esse debate. As escolas precisam refazer o seu projeto político-pedagógico. Por quê? Porque aquela professora, aquele professor, aquele inspetor de alunos, aquela inspetora, aquele faxineiro e faxineira que trabalha naquela escola há 5 anos, sabe muito mais da demanda da comunidade que o prefeito, o secretário ou secretária de educação. Então, investir no projeto político-pedagógico das escolas para atender essa demanda, para que a gente tenha um currículo diversificado, de qualidade, que supra as demandas da população, é voltar com a eleição de diretores e diretoras, fazendo a escola um ambiente democrático, mais transparente, onde você, pai, mãe, vai poder participar da decisão de quem é o diretor da sua escola, e que esse diretor e diretora não vire puxadinho do prefeito. Ele não vai precisar passar pano para o prefeito, ele vai ter autoridade moral e política. Eu falo de autoridade política para falar para os pais e mães de aluno, olha, a nossa escola está com um problema porque o prefeito não se compromete. Isso é importante, é dar poder para a escola, poder político para a escola. Quando eu falo poder político, não é de uma forma ruim, não, é de uma forma muito positiva. Também está investindo nos conselhos escolares. Para quem não sabe o que é o conselho escolar, é uma atualização recente das legislações educacionais nacional, que diz o seguinte, que a gestão do dinheiro da escola não deve ficar presa só na mão do diretor ou da diretora mesmo que é eleito. O conselho escolar é um espaço onde vão ter representantes
dos pais, às vezes dos próprios alunos, quando esses alunos forem maiores, e dos profissionais da escola, que vão, junto com a direção, eleger um tesoureiro e um presidente desse conselho escolar, e eles vão coletivamente decidir onde vai ser gasto o dinheiro da escola. O dinheiro da escola não vai ficar preso na mão do prefeito ou na mão do diretor e da diretora, vai ser gerido de maneira democrática, transparente, pela comunidade escolar, que envolve os alunos, os seus responsáveis, os trabalhadores da escola. É também, tá, Peninha, trazendo um outro debate que a gente, infelizmente, não tem conseguido fazer, que é discutir qual educação nós queremos para os nossos alunos. Essa discussão curricular, que os outros candidatos não falam, é extremamente importante. É muito fácil falar em tecnomaker. Tem que ter tecnomaker, que é a criança aprender a lidar com o computador. Fantástico. Mas a gente está discutindo educação sexual nas escolas? A gente está discutindo liberdade religiosa nas escolas? A gente precisa trazer essa discussão. A gente está trazendo a discussão da mudança climática para essas escolas? A gente precisa implementar hortas comunitárias nas escolas, que isso é importante. A gente precisa implementar políticas de esporte e de lazer nas escolas. Então, a gente quer construir uma educação que ela seja, sobretudo, democrática, transparente, que tenha uma discussão curricular que envolva toda a comunidade escolar barramancense. É trazer universidades federais, IFs para cá, para associar também a educação com emprego e renda e bem-estar. Então, é fazer uma política pública de educação que ela dê conta da qualidade da educação de Barra Mansa, que ela melhore o ambiente de trabalho, que ela melhore o ambiente escolar e que ela melhore também a possibilidade desse aluno, quando virar um cidadão, quando virar uma pessoa adulta, conseguir um emprego e ter um bom emprego para ter qualidade de vida. Essa é a nossa prioridade. Você falou em grade curricular, a questão da escola profissionalizante, atualizar o aluno no mundo da informática, como é que você pensa? Olha, eu acho que é essencial. Inclusive, nessa discussão curricular, a gente precisa fazer isso. Em teoria, isso já acontece, porque são as aulas de Tecnomaker que a prefeitura chama. E é esse nome, né? Tecnomaker é aula de informática, gente. A gente tem que começar por onde? Para melhorar a profissionalização dos alunos, tem que melhorar a profissionalização dos professores e das professoras. Então, selecionar os professores e professoras de informática, dar cursos de atualização para eles, para que eles possam estar atuando dentro da sala de aula, ter computador na escola, porque tem escola que tem professores de Tecnomaker que não tem computador para criança. O que adianta? A professora vai lá e manda a criança desenhar um robô, porque é o que ela pode fazer. E a culpa não é dela. A culpa não é dessa professora. A culpa é da rede. Então, a gente precisa ter computadores na escola. A gente precisa estar levando outros equipamentos para a escola também, para que os alunos tenham contato com esses equipamentos eletrônicos, para que eles possam pensar em como trabalhar com eles no futuro. E aí, estar investindo nessa capacitação profissional para fora da escola, buscando parceria com o Senai, buscando parceria com os IEFs, buscando parceria com as universidades públicas e as universidades privadas que já existem na cidade. Está alinhando a educação com geração de emprego e renda, inclusive emprego e renda para pessoas que são invisibilizadas. É pensar, por exemplo, nas mulheres trabalhadoras que são mães solo, nas mulheres que são chefes de família, nos pais que são chefes de família que perderam a esposa, precisam trabalhar e cuidar do próprio filho, nos avós e nas avós que foram avós e avós jovens, ainda estão trabalhando e precisam cuidar dessas crianças. Então, estar investindo nessa capacitação profissional para quem já é adulto, está fora da escola também, está criando oportunidade de estudo para essas pessoas. E aí, eu queria aproveitar esse espaço para falar sobre um outro projeto de governo nosso bem legal, que é o seguinte: usar o espaço físico da creche, eu estou falando do espaço físico, não dos profissionais, porque isso vai ser uma política pública da assistência social e não da educação, para que seja um espaço onde as pessoas que trabalham ou que estudam à noite possam estar deixando seus filhos perto dos bairros que moram, para que elas possam ir trabalhar, estudar e ter alguém ali para cuidar dos seus filhos nesse momento. Isso vai permitir que muitas mães, pais, avós que precisam trabalhar ou estudar à noite possam fazer isso, ter um lugar para deixar a sua criança. E aí, importante estar destacando isso mais uma vez, para não ter problema, tá? E nós vamos usar o espaço físico da creche, da escola, que fica ocioso à noite, que venham a ficar ociosos à noite, mas isso vai ser uma política pública da assistência social, porque a política pública da educação é diferente, e creche
ela é um direito da criança. Ela não é... A gente associa muito creche com mãe, pai, trabalhador, mas creche é um direito da criança, é uma outra verba. Então, nós vamos fazer com as verbas separadas, bonitinho, para não ter problema com o Ministério Público, para ter o respeito aos trabalhadores da creche, que vão ser outros trabalhadores que vão ficar ali no período noturno. É importante a gente fazer essa distinção, dizer para as pessoas que a gente está muito bem brifado sobre isso, a gente sabe muito bem fazer essa separação. Você está falando sobre assistência social. Barra Mansa é crescente o número de usuários do crack, que acabam virando zumbis na rua, e moradores de rua. Como é que é a sua visão dessa questão social, do usuário de crack e do morador de rua? Que às vezes até se mistura, né? O morador de rua com quem usa crack também. Olha, Peninha, isso é uma doença social, é um mal social. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tirar é um estigma disso e dizer, olha, essas pessoas não foram para o crack, não foram para a rua porque quiseram. A vida dessas pessoas, de alguma forma, as levou para esse lugar. E cabe à prefeitura tirar essas pessoas do crack, tirar essas pessoas das ruas. Como? A gente precisa, primeiro, ter centros de acolhimento para essas pessoas. A gente precisa dialogar com essas pessoas para que elas possam ter centros de reabilitação. Então, as pessoas que têm um problema químico com crack ou qualquer outra droga de consumo ilícito ou de consumo ilícito, que a gente precisa falar do alcoolismo também, né? O álcool é permitido, é uma droga que as pessoas consomem e é uma doença. E as pessoas não são culpadas de serem doenças. Nós vamos reabilitar as pessoas com política pública de reabilitação, no Estado laico, então vão ser clínicas laicas que vão atender essas pessoas, com psicólogo, assistente social. Depois que essas pessoas passarem por esse processo de reabilitação, é buscar capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho, porque algumas dessas pessoas vão precisar passar por esse processo de capacitação, que é outra pergunta que eu já respondi lá atrás, então está investindo nas pessoas adultas também para capacitação, e muitas dessas pessoas, se você parar para bater um papo com elas, elas têm uma universidade, têm uma graduação completa, às vezes um mestrado, um doutorado, elas têm um curso técnico, elas já têm um emprego. Aliás, ela já tem uma profissão e não tem um emprego. Então, ela está buscando empregos para essas pessoas e entender que essas pessoas são sujeitos de direitos. Estão passando por um problema na vida que eu espero nunca passar, mas que um dia eu posso passar, algum familiar meu pode passar, qualquer um pode passar. Então, nós vamos tratar essas pessoas como cidadãs que elas são, vamos dar o direito a elas, vamos fazer o processo de acolhimento, o processo de tratamento químico para quem precisar de tratamento químico e o processo de realocação profissional, capacitação para quem precisar, com diálogo com essas pessoas, que é muito importante. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito de Barra Mansa, pelo número 50, professor Peterson. Peterson, a gente sabe das limitações do orçamento da prefeitura de Barra Mansa e sabe das necessidades. Muitas obras são feitas em parceria, seja o governo federal, o governo estadual, obras como até mesmo em funcionamento como restaurante popular. Você é prefeito do partido PSOL. Como é que seria seu relacionamento com o governador, seria seu relacionamento com os deputados e até mesmo a nível federal? Bom, vamos lá. Primeiro, falando dos deputados, né? A gente vai buscar as parcerias do PSOL, os deputados do PSOL são muito importantes, o deputado estadual Flávio Serafim, todos os demais deputados estaduais, deputados federais do nosso partido, os deputados aliados, porque nós somos um partido de esquerda, nós não estamos juntos com os companheiros do PT nessa eleição, mas o nosso partido está no governo Lula, é base de apoio do governo Lula, nós temos um ministério do governo Lula, o Ministério dos Povos Originários, a ministra Sônia Guajajara, ela é do PSOL, a Marina, ela é da Rede, PSOL e Rede são uma federação, então o Ministério do Meio Ambiente, a nossa federação também ocupa, então ela está buscando as parcerias próximas. Mas a gente não deve ficar refém de parcerias próximas ou de eventuais amizades que a gente possa ter com um parlamentar A ou B. A gente precisa ser republicano no nosso diálogo. Então, se eleito prefeito, eu vou republicanamente dialogar com o governador. Ele é o governador, eu vou ser o prefeito, a gente vai ter que conversar. Não existe isso de a gente ter nossas posições diferentes, nós não vamos conversar. Vamos conversar, vamos fazer política junto e vamos, acima de tudo, buscar participar dos editais dos ministérios das secretarias estadual e nacional. Então, as secretarias estaduais, às vezes, abrem editais de financiamento para cidades. O governo federal faz o mesmo a partir do Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, outros ministérios, Ministério de Infraestrutura, outros ministérios que abram esses editais, nós vamos estar concorrendo também. Então, a gente vai montar uma equipe capacitada
capaz de concorrer a esses editais a nível estadual e nacional, para que Barra Mansa receba esses recursos. Vamos também ter um diálogo republicano e sincero com o governador, onde for possível. Tenho certeza que o governador vai ter a maturidade política de fazer isso, porque ninguém vira governador sem maturidade política. E vamos fazer isso com o governo Lula. Vamos usar o nosso acesso ao governo Lula para poder fazer política, de novo, de maneira republicana, com transparência e com honestidade. A gente vai se empenhar para trazer recursos para Barra Mansa de maneira transparente e bem alocada, onde está a necessidade. Não é o recurso vir para fazer uma obra que talvez não fosse a prioridade nossa. É trazer recursos para as obras, para os investimentos que são prioridade para a melhoria da qualidade de vida de Barra Mansa. Em relação ainda a essa questão de relacionamento e de diálogo, o PSOL em Barra Mansa é um partido bem pequeno, o quadro nem todo apropriado para ocupar as secretarias. Você é prefeito de Barra Mansa, como é que seria a escolha dos seus secretários? Olha, a escolha dos secretários ela tem que levar em conta a capacidade não apenas política, mas a capacidade social, de entendimento daquelas áreas para quais serão indicados. Então, obviamente, nós vamos buscar dentro de todo o pessoal, dentro da Federação Pessoal Rede, quem são as pessoas mais indicadas para ocupar os cargos de secretariado, tanto a nível municipal como os parceiros nossos do pessoal que moram nas cidades próximas e também moradores de Barra Mansa, que são nossos aliados, atuam no mesmo campo político que a gente, atuam no mesmo campo social, que não são do nosso partido ou federação, mas que possam estar ingressando nesse secretariado e que, acima de tudo, tem esse espírito. Qual é o espírito? O espírito de uma prefeitura que vai buscar melhorar a qualidade de vida dos barramancenses com transparência. Então, também não adianta a gente trazer alguém do pessoal que não tem esse espírito. O nosso entendimento é trazer um secretariado competente, que tenha a ver, que a pessoa que vai ocupar a Secretaria de Educação entenda da pauta da educação. A pessoa que for ocupar a Secretaria da Saúde entenda da área da saúde. E assim sucessivamente. Então, é trazer pessoas técnicas, capacitadas e que tenham um espírito que nós vamos construir um governo com diálogo, preocupado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em relação ao meio ambiente, professor Peters, Barra Mansa passa aqui o Rio Paraíba do Sul, que é um grande patrimônio, cada vez a água passa a ser um grande patrimônio, fala-se que até em 2050 será ter motivos de guerras no mundo. Como é que você pensa nessa questão da preservação do Rio Paraíba e o meio ambiente de Barra Mansa? Olha, não há saída para a nossa existência, não só em Barra Mansa, como no estado do Rio de Janeiro inteiro, sem que a gente cuide do Rio Paraíba. Então, nesse ponto, é essencial que a gente tenha uma relação a mais harmoniosa possível com o meio ambiente. Eu já falei que investir na economia verde para trazer empregos e para melhorar a qualidade desse meio ambiente também. Todo mundo sabe do problema histórico que a CSN está em Volta Redonda e que ali tem uma barragem que está quase estourando no rio. A gente tem a sorte que a gente está para cima do rio. Então, se essa barragem estourar, ela não nos afeta. Mas outras barragens que possam estourar vão nos afetar também. Então, primeiro é buscar o diálogo e a parceria com as outras cidades que também são banhadas nesse rio. Esse rio que é um rio federal, que corta São Paulo, corta Minas Gerais, corta nosso estado do Rio de Janeiro. É dialogar com essas cidades para cuidar do rio. É investir na melhoria do assoreamento do rio, é voltar com a mata ciliar, é despoluir o Rio Paraíba, é fazer tratamento de água e esgoto nessa cidade que hoje é só de 3%, investir, por exemplo, em fossas nas casas, que é uma maneira rápida da gente começar a despoluir o nosso esgoto sem necessariamente poluir o rio. E é, acima de tudo, procurar ter uma boa relação com o rio, porque sem ele não vai ter água para a gente, e sem água a gente não vive. Uma coisa que é essencial e importante estar falando é que a gente é contra a privatização do SAI, porque o SAI cumpre um papel estratégico na governança de Barra Mansa, a saber, reter, cuidar e tratar da qualidade do rio. Então, nesse sentido, a gente precisa manter um SAI forte, um SAI com profissionais gabaritados, um SAI com investimento e tratar no rio, tratando do rio junto com as outras cidades, com os outros estados e com o país. Porque sem esse rio, não é Barra Mansa que vai ter problema, é o estado do Rio de Janeiro inteiro. São várias cidades do estado de São Paulo, são várias cidades do estado de Minas Gerais. Então, cuidar do Rio Paraíba, cuidar do meio ambiente de Barra Mansa é essencial para a nossa sobrevivência. E nós vamos buscar recursos para isso, vamos buscar gente gabaritada para isso e vamos tentar ter uma política de economia, planejamento urbano, mobilidade, que respeite o Rio Paraíba do Sul. É sabido a participação do pessoal na luta dos funcionários públicos por melhores condições de trabalho, melhores condições salariais.
Peterson, prefeito de Barra Mansa, como é que você conseguiria implementar o plano de cargos, salários e vencimentos? Olha, Peninha, tem uma forma que qualquer prefeito pode acabar com greve, pode acabar com protesto do funcionalismo público. Sabe como que é? Negociando. Negociando e chamando esses profissionais para, junto com o governo, decidir e implementar políticas salariais para eles. Eu tenho dito isso bastante durante a campanha, que é o seguinte: o servidor público e o aposentado da prefeitura é o principal interessado que ela não vá à falência, porque eles dependem dela, da boa saúde financeira dessa prefeitura, para poder ter o seu salário, ter os seus vencimentos a cada mês. Então, nós vamos chamar todos os servidores, todas as entidades representativas desses servidores, estudar o atual balanço da prefeitura, as contas da prefeitura, e implementar planos de carreira a partir do diálogo, que sejam possíveis de serem implementados, que valorizem esses profissionais a partir do seu estudo e a partir do seu tempo de casa, e que também seja economicamente viável. Que é um dever do prefeito, eu já disse isso, planejar economicamente a prefeitura e melhorar a prefeitura para que ela tenha bons salários para os seus servidores. E esses servidores são responsáveis. Eles não querem que a prefeitura vá à falência, porque se ela for à falência, eles não vão comer. Então, a gente vai trazer esses servidores junto com a gente, vamos olhar essas contas, vamos criar ótimos planos de carreira dentro da realidade, vamos preparar a prefeitura para que ela capte mais recursos, para que a gente possa estar melhorando esses planos e para que eles sejam sustentáveis a longo e médio prazo. E aí eu quero falar o seguinte: a gente tem a Previban, para quem está ouvindo e não sabe, a Previban é o Fundo Previdenciário dos Servidores de Barra Mansa. A atual administração não recolheu a parte patronal da Previban. Como que a Previban pode ser sustentável se a prefeitura não repassa a parte dela, Peninha? Não é. E aí tem outra coisa: a atual administração usa a lógica dos contratos, né? Ela contrata o servidor, ele vai trabalhar ali 1, 2 anos na prefeitura, acabou esses 2 anos, essa pessoa vai embora, inclusive recebe uma boa recessão salarial, que é direito dela, isso não é a questão. O problema não está no trabalhador, está na forma como ele é empregado. Porque, assim, essa pessoa não contribuiu para a Previban, ela contribuiu para o INSS, que é a nível nacional, ou seja, é um poço sem fundo. A gente precisa fazer concurso público para que os trabalhadores contribuam para a Previban, fazer com que o prefeito cumpra a parte dele do fundo patronal, e nós vamos fazer isso para sustentar o fundo, e negociar junto com os servidores, com clareza, com honestidade, preparando a prefeitura para os próximos anos, para o futuro, como criar planos de carreira sustentáveis, que valorize o servidor e que não caia em risco desses servidores serem lesados no futuro. Então, assim, servidores, nós vamos implementar planos, carreiras e salários junto com você, que vai ser sustentado a longo prazo. Nós vamos cumprir a cota patronal da prefeitura, vamos respeitar a Previban, vamos chamar e fazer concurso público para que as pessoas que trabalham na prefeitura contribuam na Previban. Nós não vamos participar de uma política que diz: não dá para ter servidor público porque a gente não pode ter aposentado, e aí você contrata pessoas por contrato. A conta não fecha. Nós vamos fazer a conta fechar em diálogo contigo. Em relação ao Fundamp, que já é o fundo de assistência médica do funcionário, você acha que a saída seria acabar com o Fundamp? Qual seria a saída do Fundamp? Olha, a gente está defendendo uma saída diferente para o Fundamp. Eu já disse isso na primeira entrevista e vou reafirmar, que é: o fundo ele é dos servidores, e é importante que os servidores façam a gestão desse fundo. Ao mesmo tempo, a prefeitura acaba fazendo a gestão do fundo, que é dos servidores, que ela recolhe, enquanto a prefeitura não consegue investir no SUS. A gente achou que isso é um contrassenso. Porque, no fundo, o Fundamp é um plano de saúde dos servidores. O que nós vamos fazer? Nós vamos, a longo prazo, vai ser ao longo dos 4 anos, criar um processo de transição onde a prefeitura pare de gerir o Fundamp e os próprios servidores façam esse controle. Então, não vai ser da noite para o dia, não vai ser numa canetada do prefeito. A gente vai chegar, vamos ser eleitos, vamos colocar o diretor, o último diretor-geral do Fundamp, indicado pela prefeitura, vamos chamar os servidores, o conselho do Fundamp para conversar, vamos, junto com eles, criar um plano de transição para que, no final do mandato, serão os próprios servidores que vão fazer a gestão desse fundo, não mais a prefeitura. A prefeitura vai fazer uma única coisa, que é depositar o dinheiro do Fundamp de quem for do Fundamp. Quem não for do Fundamp não vai ser descontado. Quem for do Fundamp, nós vamos fazer esse depósito. Os próprios servidores que vão gerir o seu fundo, não mais a prefeitura. Essa é a nossa proposta para que o Fundamp não acabe e para que os próprios servidores façam a gestão dele. A prefeitura vai, a médio prazo, melhor, no prazo de um mandato,
passar toda a gestão do Funamp para os servidores, para que os servidores decidam como trabalhar com o seu fundo. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito de Barra Mansa pelo PSOL, professor Peterson. Professor Peterson, você está falando das questões do poder público alcançar. Moradores dos distritos de Barra Mansa reclamam muito da ausência do poder público, seja de Rialto, seja Antônio Rocha, Ataúfo, de Amparo, e estão sempre reclamando que Santa Rita, que não chega ao poder público. Como é que a prefeitura, o Peterson prefeito, vai fazer chegar o poder público, a máquina pública nos distritos? Peninha, não chega nem ônibus, quanto mais o poder público. Então, eu acho que só tem um jeito de sair, de resolver isso, que é com o diálogo. O prefeito eleito, se eleito, a gente precisa ir lá conversar, não só com a associação de moradores, mas com os próprios moradores desse bairro e recolher quais são as demandas. Já existem, por exemplo, escolas e postos de saúde nesses bairros, nesses distritos, que a gente sabe que não recebem o devido investimento pela prefeitura. Então, por tudo que eu falei aqui, num governo de participação popular, de trazer os trabalhadores, as trabalhadoras, os moradores de Barra Mansa, por exemplo, do governo, é estar ouvindo eles. É fazer audiência pública nesses próprios distritos. Por que todas as audiências públicas precisam ser no centro, se muitas vezes nós estamos debatendo um problema que é específico de um distrito ou de um bairro? Então, nós vamos fazer audiências públicas em cada distrito desse, recolher as demandas dos moradores, chamar esses moradores para participar da gestão da prefeitura, assim como nós vamos chamar os moradores de todos os bairros da cidade, está atendendo as suas demandas a nível da necessidade. Então, está levando ônibus para lá, está investindo na agricultura familiar nos distritos que são agrícolas, está investindo em políticas de geração de emprego e renda nos próprios distritos, está investindo nos potenciais turísticos das festas dos distritos que já existem. Enfim, nós vamos dar voz para os distritos, voz para os moradores dos distritos e fazer com que eles participem. Não é o poder público que vai chegar até eles só, é o governo que vai chegar até eles, porque eles vão participar do governo com a gente. Bom, estamos chegando na parte final da nossa entrevista e eu queria ver de você, Peterson, o que seria diferente? O que o professor Peterson, prefeito de Barra Mansa, seria diferente dos outros prefeitos? Olha, o professor Peterson vai ser diferente dos outros prefeitos porque ele vai dialogar com a população de igual para igual, de trabalhador para trabalhador. Eu sou um usuário do SUS, assim como vocês, eu trabalho na escola pública, eu sou usuário do ônibus, do transporte público da nossa cidade. Se eleito prefeito, eu não vou dialogar de vocês como o prefeito que sabe tudo e que vai cuidar de vocês, eu não vou cuidar de ninguém. Eu vou administrar essa cidade com vocês, junto com vocês, recolhendo as suas demandas. Então, um governo do professor Peterson, ele vai tratar de igual para igual, com cada trabalhador, com cada morador dessa cidade, as suas demandas, estar vendo quais são as demandas coletivas nessa cidade para estar implementando políticas públicas. O nosso objetivo é criar uma prefeitura que dialogue de igual para igual com o cidadão, que as pessoas possam até discordar de mim, possam, inclusive, discordar do nosso governo e das políticas públicas que a gente atua, mas não possam olhar e dizer, não, esse governo não tem diálogo. Então, nós vamos ter diálogo, e diálogo de igual para igual, com cada morador e moradora dessa cidade. Está ouvindo você, para que, junto com você, nós possamos decidir qual o futuro de Barra Mansa, melhorando a nossa qualidade de vida. Muito obrigado, Peterson, pela sua vinda. Eu agradeço, Peninha, mais uma vez o espaço, agradeço todo mundo da Vibe, todo mundo que viu e ouviu essa entrevista. E no dia 6 de outubro, vote com esperança, vamos juntos construir uma Barra Mansa do povo para o povo. Peço que você vote 50, vote no professor Peterson. A gente vai encerrando nosso programa por hoje. Entrevistamos o professor Peterson, do PSOL, número 50, candidato a prefeito de Barra Mansa. A gente volta na segunda-feira, às 8 horas, aqui pelo Microfone na Rua. Todos vocês, um grande abraço, um bom final de semana. Até segunda.